Hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto diferente. A gente sabe que valores morais, valores éticos, morais e culturais mudam de acordo, não são permanentes, não são perenes, mudam de acordo com a época e com o lugar. Conceitos morais que vigoram a época necessariamente não vigoram outra. Talvez tenhamos como exemplo mais próximo o homossexualismo. Se entendemos como essa atitude, esse comportamento era tratado alguns anos atrás e como é visto hoje. Outra questão talvez seja o castigo físico, como método didático também, que já vigorou, legitimado pela aceitação de uma sociedade que hoje não o aceita mais. Agora, vamos falar de um posicionamento cultural ou filosófico que sempre ficou restrito e que agora busca também, de uma certa maneira, sair do armário, ou seja, fugir, sair daquela descrição com que sempre se manteve até aqui, o ateísmo. O programa 9 Minutos, ecumenicamente, conversa com todas as correntes de fé e correntes religiosas. Essas correntes sempre estão de um lado. Tem diferentes concepções da divindade, tem diferentes concepções de como se chegar a Deus, ao alto, mas estão sempre do lado da premissa da existência dessa divindade. O ateísmo está do outro lado, e é esse outro lado que nós vamos tentar saber um pouco mais dele agora numa conversa com o representante dessa corrente filosófica, ou de pensamento, que é o professor, mestre e doutorando em educação, Wagner Kirmse Caldas. Wagner, vamos começar rebobinando esses caminhos, porque você, antes de se declarar ateu, de se perceber, se identificar como ateu, você teve uma busca pelo encontro de uma fé que não aconteceu. Exato. Né? Vamos rememorar isso. Como a maioria dos brasileiros, né, por ser um país de maioria cristã, nós nascemos em lares também cristãos. E o nosso costume da sociedade, das nossas famílias, é levar os filhos para a fé que a família professa. Então eu não fui diferente. Minha família era de berço católico. Eu fui levado ao catolicismo pela minha mãe, pelos meus avós, muito católicos, pessoas muito fervorosas, e cresci sob aquela perspectiva da existência de um Deus único e tendo como Jesus o seu grande representante na Terra. E nesses andares eu fui levado ao catecismo pela minha mãe. E no catecismo eu já era uma pessoa muito inquieta, mesmo com meus 8, 9 anos de idade, a inquietude já me visitava. E eu fazia perguntas para a professora de catequese, que naquele momento, eram perguntas infantis, perguntas que a gente sabe que são de um cunho simplório. Porém... objetivas. Mas objetivas. Por exemplo? Por exemplo, eu perguntava, onde estão os dinossauros na Bíblia, professora? Professora, se o dilúvio aconteceu lá no deserto, onde foi que Noé conseguiu um pinguim? Então eram perguntas tolas, mas para a criança aquela pergunta fazia sentido. A descendência de Adão. A descendência de Adão. Se Adão e Eva, biblicamente, narra que tiveram 2 filhos, Caim e Abel, tendo Caim matado Abel e Deus dado Sete como um terceiro filho, e com quem Caim e Sete se casou para que tivessem as gerações futuras? Eram perguntas que eu fazia. E aí nunca tive uma resposta objetiva, talvez pelo próprio desconhecimento filosófico da professora, o conhecimento da cabala, do judaísmo, que narra também um pouco dessas histórias. E há mais ou menos com uns 10, 11 anos, a minha mãe, ela teve uma necessidade, ela sentiu necessidade, ela procurou o espiritismo como uma outra doutrina que ela fosse seguir. E levou todos os filhos para essa doutrina. E nós fizemos vários estudos, eu li todos os livros de Kardec, muitos livros do Chico Xavier, li muita coisa sobre Ramatiz e outras doutrinas e gostava daquilo, achava interessante, mas chegou um momento que mesmo aquilo não me saciava e me gerava mais dúvidas do que respostas. Em outro momento da minha vida, já com meus 18 anos, eu cheguei ao protestantismo, mais especificamente a religião presbiteriana, que é uma religião tradicional. E eu gostei muito, porque eu tinha muito apego à Bíblia. Eu gostava da Bíblia como um livro de referência. E comecei a estudar a Bíblia porque aquilo me encantava. Só que a partir desse desejo, também veio o desejo inerente de eu querer ser pastor presbiteriano. Eu tinha esse desejo também, um dia eu quero ser pastor. E para isso eu comecei meus estudos e fui procurando na teologia alguns traços que eu pudesse melhorar a minha eloquência no assunto. Só que esses traços que eu procurei
também me levaram mais às dúvidas. Quando eu comecei a comparar a Bíblia com a antropologia do povo hebreu, as histórias do povo do Crescente Fértil, as histórias contadas pelos sumérios, contadas pela Babilônia, que eram anteriores à narrativa bíblica, porque os textos bíblicos podem ser antigos na questão da tradição oral. Porém, na escrita, eles começaram a ser escritos no século VII a.C. E antes disso, outros livros já tinham sido escritos em pedra, como o Enuma Elixe, o Livro dos Mortos, dos egípcios, tantos outros textos que traziam aquelas concepções que eu via no Antigo Testamento, como o mito da criação, o mito do dilúvio. A epopeia de Gilgamesh, né? Exato, Gilgamesh. E os 10 mandamentos, que tem parte deles inscrito no Livro dos Mortos dos egípcios. Então aquilo foi me suscitando mais dúvidas e eu cheguei a um momento de não acreditar mais no texto sagrado, que para mim era a premissa da existência de um Deus. Só que naquele momento eu rompi com o livro, mas não rompi com Deus. Eu acreditava na existência ainda, eu queria acreditar muito na existência desse Deus. Então eu rompi com o Antigo Testamento, entendi que era uma metáfora, entendi que eram coisas mitológicas e que isso não tirava a existência de Deus daquele lugar. Porém, o tempo foi passando e as aflições foram aumentando, até que aos 33 anos eu basicamente não me via mais acreditando numa entidade, em seres superiores, entidades metafísicas. Porém, mesmo eu me encontrando e me entendendo como o que as pessoas chamam de ateu, eu só consegui me assumir para a sociedade, para a minha família, para os meus amigos, 5 anos depois, aos 38 anos, porque eu tinha muita repressão interna, eu tinha um medo de falar isso e de não ser aceito pelos meus amigos, pela minha sociedade. Levou 5 anos para eu sair dessa estagnação. Em 9 minutos hoje nós estamos conversando com o professor, mestre e doutorando em educação, Wagner Kienzi Caldas. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor, mestre e doutorando em educação, Wagner Kienzi Caldas. Nós estamos falando de ateísmo, o ateísmo que esse mestre hoje professa. O Wagner, o texto de referência do cristianismo é a Bíblia. Como é que você considera a Bíblia? Como é que você vê a Bíblia com esse distanciamento crítico produzido por essas buscas e essas reflexões todas? Eu vejo a Bíblia, eu respeito o texto bíblico porque ele é o molde de fé de muitas pessoas. Porém, na visão de um ateu, na visão minha de Wagner, eu vejo a Bíblia como um livro mitológico, assim como eu vejo as histórias de outros povos, principalmente no que diz respeito ao Antigo Testamento. Essa questão do Antigo Testamento, para mim, são muitas metáforas, são muitas histórias que você vai encontrar ela em várias culturas. Existe muita coisa boa dentro da Bíblia, muitos textos que você pode usar como referência, como molde de moral e de ética. Porém, se você se apegar a outros textos da Bíblia, eles são extremamente perigosos. Porque no Antigo Testamento fala-se de matanças que eram feitas em nome de Deus, por exemplo. Yahvé. Yahvé, o povo hebreu veio e saiu dizimando todo mundo em busca da terra prometida, isso quando eles já tinham um mandamento dito não matarás. E Josué justificava aquelas matanças a partir da vontade de Deus. Então isso são coisas temerárias as pessoas não entenderem o sentido talvez de uma metáfora, de uma mitologia por trás dessas histórias. E é difícil também aceitar, no seu caso me pareceu, deve ter sido difícil aceitar que um povo tenha sido realmente um povo escolhido. Dentre tantos povos que existiam naquela época, justamente aquele povo hebreu da Idade do Bronze, especificamente da descendência ali de Jacó, aquele pessoal ter sido um povo eleito, um povo que era meio embrutecido, um povo que era meio rígido em suas crenças e também era um povo guerreiro. Né, e nômade pelo deserto. Eles passaram por várias terras e foram dizimando diferentemente dos outros que eram sedentários, né? Exatamente. Que tinham seus cultivares, se fixavam ali porque tinham que explorar os ciclos da natureza. Exatamente. Eles passavam e destruíam tudo. Levando tudo. E era de Deus. Exatamente. Ou seja, sendo de Deus, estavam autorizados, tinham permissão divina para poder cometer aquilo que hoje nós chamaríamos de atrocidades. Mas, como eu disse, é um contexto histórico do Antigo Testamento, e que, para mim, ele tem mais um princípio de metáfora e de mitologia do que, basicamente, de ensinos morais e éticos. Uhum. Você acha que se Roma, na época, tivesse subjugado um país do Extremo Oriente, talvez nós fôssemos islâmicos? Possivelmente. Se Constantino tivesse decretado o islamismo como religião oficial de Roma,
Quer dizer, bem que na época nem era, né, o islamismo ainda. Não existia. Não existia o islamismo. Mas o judaísmo, talvez, Sim. ou se tivesse ido mais ali pro lado da China, o budismo, o taoísmo. O taoísmo poderiam ser hoje a religião que nós professássemos no Ocidente. O Wagner, a religião, no seu entendimento, ela cumpre uma função social? Sim, com certeza. Nós vivemos um mundo de diferenças muito grandes, diferenças socioeconômicas muito grandes e até mesmo de entendimentos muito grandes do que é ser moral, do que é ser ético. E, de certa forma, as religiões modernas, elas trazem hoje esse tipo de contexto. Eles ensinam o que é o bom, o que é o mal para essas pessoas. Porém, eu acredito que, com essa função social da religião, nós também temos que procurar uma função social nossa, de seres humanos. Que nós não precisaríamos que alguém dissesse para nós, não matarás, para sabermos que matar é roubar. Ou, perdão, que matar é errado. Né? Roubar, não roubarás. Isso parece uma coisa lógica num contexto social. Entendi. Bom, vamos admitindo que a religião cumpre uma função social, no caso do cristianismo, é de se esperar ou supor que uma fé verdadeira venha ditar o comportamento da pessoa. Sim. Os cristãos, você acha que os cristãos, nós somos uma sociedade cristã, você diz, nós damos testemunho dessa mensagem na nossa conduta? Se nós pegarmos basicamente o Brasil, né, um país que tem mais de 90% da sua população se autodeclarando cristão, eu vejo que a gente está um pouco longe de realmente estar cumprindo o cristianismo pregado pelo Messias que eles seguem, que é Jesus. Né? Porque aquela ideia do ajudar ao necessitado, aquela ideia da não agressão, da não violência, de dar a outra face, isso é um pouco complexo, né? Para pensar, caramba, será que nós estamos fazendo o cristianismo de verdade? Às vezes a gente até comenta isso dentro do blog e fala, não, mas você tinha que fazer isso daqui para você ser considerado cristão. Não, mas a pessoa que não faz isso, ela não é cristã. Então, o que define o cristão? Eu sempre pensei que o que definia o cristão era o amor próximo, essencialmente o amor próximo. Exatamente, o amor ao próximo. Trata o outro como quer ser tratado. E a gente vê que existem várias pessoas que têm esse comportamento, mas eu não poderia dizer que essas pessoas são a maioria. Precisaria de um estudo estatístico para mostrar quantas pessoas não tiram vantagens em cima das outras e quantas pessoas realmente se dedicam ao amor ao próximo de verdade, de fato. Né? Então, o cristianismo tem uma bela mensagem. Eu acho que ela devia ser mais colocada em prática. O Wagner, você acha que tem muita gente dentro deste armário? Do armário do ateísmo? Sim, com certeza. Isso daí a gente vê a partir das redes sociais. Porque até 10, 15 anos atrás não havia essa questão das redes sociais como existe hoje. E eu, quando me perguntam, você acha que o número de ateus está crescendo? Eu falo, não sei se ele está crescendo ou se ele está se mostrando. Porque talvez há 10 anos atrás você tinha uma quantidade de ateus que se mostrava X. E hoje, com os eventos das redes sociais, você poder se mostrar e não ser agredido diretamente por isso, isso pode estar fazendo com que surjam mais esses ateus que estavam no armário, eles se mostrem para a sociedade, olha, eu sou ateu. O nosso tempo está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã na continuidade dessa conversa com o mestre, doutorando em educação, Wagner Kirmse Caldas. Até amanhã, então.